Provérbios 18. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O que esse texto quer dizer? Que sempre haverão pessoas egoístas. Sempre vai ter pessoas que se isolam e se acham melhores do que os outros. E geralmente elas vão querer justificar por que são assim. Então, pessoas egoístas fazem diferenciação. Elas não conseguem ter um relacionamento. Se colocam nessa posição e por isso tem uma conta a pagar. Está escrito aqui. Quem se isola é uma pessoa difícil de compreender pelos motivos e pelas atitudes que ela toma na vida. Você não consegue ter acesso porque ela mesma cria uma dificuldade, uma barreira. Conselhos, orientação, não se pode insistir, querido. Alguém me explica na Bíblia, aonde é que você já viu, pode sentar, meu querido, onde é que você já viu Jesus obrigando alguém a aceitá-lo? Você já viu? Já viu? Você já viu algum lugar da Bíblia, Jesus insistindo para a pessoa recebê-lo? Veja bem, você não encontrará na Bíblia, até para ser curado, dá uma olhada, até para ser curado, Jesus pergunta: o que você quer? Você veio aqui, por que você está aqui? Porque sempre parte da pessoa para Cristo, o que ela quer. Agora, quando eu crio uma barreira de egoísmo, como é que Deus pode fazer? Ele não tem poder? Tem, mas irmão, não confunda o evangelho de Jesus Cristo com encantamento, com magia, com ilusionismo. Não pode. É como querer fazer uma esposa melhor. Se ela não melhorar, não entender, não buscar, vai dar ruim. É como querer fazer um marido melhor se ele não faz isso. Se ele não vai. É uma mulher aqui sofrendo e uma porta do outro lado. É um homem ali se acabando e uma mulher ali destruindo. Porque a sabedoria, ela precisa ser desejada. E aqui, já de início, fala de pessoas difíceis, pessoas egoístas. Egoístas porque talvez acham que o seu grau de intelectualidade ou de capacitação intelectual a coloque numa posição. E eu diria para você que, eu até comentei com a Fê essa semana, de uma família que entrou aqui na igreja alguns anos atrás, cristã, supostamente, olhou, terminou o culto, se apresentou da onde era, disse que estaria talvez a mudar para cá, e me falou o bairro que ela morava, no local que ela morava, a cidade que ela veio, e também o que ela fazia. E a resposta que ela concluiu comigo na conversa rápida, eu tinha ciência, ela não fica aqui. Por quê? Porque a igreja é muito simples para ela. A igreja não tem o que ela está acostumada a ter a nível de algumas coisas. São pessoas que se isolam. Então, o texto está dizendo que pessoa que se isola, ela é uma pessoa difícil de se lidar com ela, pela sua personalidade. E nós devemos, na verdade, a Bíblia nos ensina, nos separar de pessoas do mal, pessoas que maquinam o mal, pessoas que odeiam a justiça, pessoas que desprezam a Deus, dessas nós devemos nos afastar. Agora, nos isolarmos por acharmos, por pensarmos que alguém é superior ou inferior, ou porque eu me acho, a Bíblia diz que o destino dessas pessoas está também preparado para ela. Como é que você consegue cuidar de alguém que se acha? Como? Como que você consegue dar conselho para alguém que diz eu sei tudo? Isso eu já sei. É mais ou menos gente que já serviu a Cristo, que se é que pode dizer que serviu, você vai falar para ela fala assim, não fale de Jesus para mim, eu já sei tudo. É como alguém que tem 40 anos de igreja que não aceita ser disciplinado, corrigido. Não dá. O que você faz com ela? Senta, deixa de servir. Não dá, impossível. Ela se isola num patamar. Quem aqui lembra da palestra que foi dada, até pela pastora naquele curso, lembra do que ela falou de uma pessoa do Ministério de Santa Ceia? Quando precisou tomar uma posição, o que a pessoa fez naquele momento?
É exatamente isso, pessoas que se isolam no egocentrismo e acabam pagando por isso. Verso 2, é o problema de mente fechada e de boca aberta. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Existem pessoas que, para aprender, elas são difíceis demais. Não é por nenhum problema mental, é porque a personalidade delas é difícil. Elas são rápidas para abrir a boca e falar, mas para entender, para aprender, elas se fazem de lentas, se fazem de lerdas, se fazem de incompreensíveis, mas se manifestam como tolo no que elas falam. A Bíblia diz que a língua é um dos menores órgãos, ou o menor órgão, mas como um orguinho desse tamanho é capaz de arrumar uma guerra? Sim ou não? Guerra entre nações, guerra entre reinos, guerra familiar, guerra ministerial, guerra entre família, guerra entre casal, guerra entre irmãos. É incrível isso, porque o tolo, ele só se interessa naquilo que para ele acha que é o certo. Então, o texto está nos dizendo que essas pessoas são pessoas que não admitem, em hipótese alguma, nenhum tipo de sabedoria a receber na sua vida. A Bíblia chama elas de tolo, porque elas sentem prazer em não se submeter ao conhecimento, diferente do sábio. O sábio que coloca-se na condição de aprender, ele sempre alcançará situações, estará sempre em posições elevadas, porque por mais que ele saiba ou domine algum assunto, ele sempre está aberto a aprender. Na verdade, querido, o mundo hoje, em alguns aspectos, vamos falar de tecnologia e de praticidade, o mundo tem muita coisa aí fora para a gente aprender, muita coisa para aprender. A gente não pode se basear apenas no que nós fizemos no ginásio, colegial, etc. e tal. Eu vou te falar uma coisa. Há 10 anos atrás, as pessoas tinham dificuldade de entender a leitura do mercado, quando você pegava um código de barra, e a gente estava tão acostumado a chegar nas gôndolas e ter lá o preço de todas as coisas, que foi uma guerra esse negócio de pegar código de barra e passar na leitura. Hoje, meu irmão, se você não sabe fazer isso, você está lascado. Porque você vai em alguns lugares, não tem preço. É aquilo ali, pronto, e acabou. Então, você foi obrigado a fazer isso aí. Agora, imagine as pessoas que falaram assim, eu não quero saber disso. Eu não vou saber disso. Não faz sentido. São as pessoas que se isolaram. Os daqui da casa, nós, por exemplo, quem aqui aprendeu a dirigir carro, Fusca, Brasília, variante, levanta a mão, sou do Fusca. Aprendi a dirigir carro, meu veículo foi o Fusca. Baliza, retrovisor aqui, uma setinha aqui, um fita isolante aqui, olhava no retrovisor aqui, outra fita isolante lá, ralava ali. Alguém mais fez isso aí ou não? Estou falando com os dinossauros. Lembra, querido? A guerra. Virar o volante com força, com tudo. Meu irmão, naquela época, os mais veteranos do Vietnã ainda, para tirar... Eu lembro do meu pai tirando carta de motorista em Santos. Eu estou falando que eu tinha mais ou menos aí, acho que 5 anos, não passava disso. Meu pai estudando a cartilha lá, tinha que decorar o nome das peças do motor. O que para quê, isso para quê. E ele não dirigia. E eu lembro disso claramente na minha mente. Já quando eu fui tirar a carta, não foi tudo isso. Mas tá bom, e agora? Meu irmão, como é que você dirige carro agora? A direção não é nem hidráulica mais, agora é elétrica. Os carros inteligentes têm os pontos cegos, você vai, ele para sozinho, faz as coisas. Entende que a gente não pode se fechar, a gente não pode se blindar.
E o que o texto está dizendo para nós aqui sobre isso é muito interessante, porque ele pontua assim, ó: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Então, tem momentos que alguns tipos de convivência se tornam difíceis, porque não quer. A pessoa criou um padrão para ela e acabou. Então, se torna difícil. Daí para frente, algumas coisas. Verso 3, diz aqui que a perversidade é irmã do pecado. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. Por si só, o texto já é autoexplicativo. Sabedoria e insensatez são os dois únicos caminhos que o homem pode tomar. Você que está sentado aqui dentro hoje, talvez você que vai assistir um dia, só existem dois caminhos que você pode tomar: ou a insensatez ou a sabedoria. Se um tomar o caminho da insensatez, a gente já sabe aonde isso vai dar. Se a gente tomar o caminho da sabedoria, a gente também já sabe onde vai dar. E todos nós precisamos escolher. Agora, olha que coisa interessante. Você sentado hoje aqui, grave isso. Não decidir qual dos dois caminhos se deve escolher, você já optou pelo caminho da insensatez. Qualquer pessoa que fica na dúvida, obedeço, não obedeço, faço ou não faço, insensatez ou sabedoria, ela já decidiu qual é o caminho que ela vai seguir e qual é a posição que ela tomou. A Bíblia chama a gente insensata de tolo, que é um termo até pesado, e louco. Tamanha profundidade do caos que isso pode ser. E no hebraico, essa palavra, ela vem de uma expressão que significa ausência de sabedoria. Tolo é aquele que tem ausência de sabedoria. Agora pergunte para mim, pastor, quem para conversar e ouvir um tolo? Quem para, irmão? O que você acha? Difícil, né? Não é não, é só outro tolo. Quem gasta tempo com tolo é outro tolo. Se ele falar com tolo, falar, isso aqui é de isopor, vai adiantar você falar que é concreto, que é cimento. Você vai perder seu tempo, sua noite, sua janta, seu suco. Por quê? Porque é tolo. Então, não existe tragédia maior que a falta de sabedoria. Diga comigo, não existe. Fala mais forte que você vai jantar depois do culto. Não existe tragédia maior que a falta de sabedoria. E é, irmãos. E é. Como crescer com mente fechada? Como crescer com pessoas que têm posturas de tolo, conversas de tolo, hábitos de tolo, conduta de tolo? É trágico. Daí, por que algumas disselações vêm, algumas divisões vêm em cima de algumas uniões, de alguns comportamentos? Porque fica difícil. Como assim? Você está dizendo, não faz isso, não vai para cá, não faz assim, isso aqui é destrutivo. Não, mas na minha época é assim, eu faço isso faz 30 anos. Tá, você faz há 30 anos, mas mudou. Agora não é assim. Não, mas dessa forma. Aí você fala uma, você fala duas. Meu irmão, a terceira não insiste não, porque você vai estar dando pérolas para quem não quer. Verso 4 ao verso 8, vai falar sobre as palavras. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que desce até o íntimo de quem ouve. Tem fofoqueiro aqui essa noite? Ai, Jesus da glória. Agora, tem quem gosta de ouvir fofoca aqui essa noite? Ai, Jesus, me dê, papai, me dê. Olha, irmão,
calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Só tem fofoqueiro porque tem um matriqueiro que fica ali com o ouvido dele de Satanás para dar vazão para isso. Porque o dia que os fofoqueiros não encontrarem mais espaço, eles vão ter que procurar outras pessoas ou vão ter que se converter. As palavras, o texto está dizendo que elas são como águas profundas, porque elas escondem e acabam revelando o que está aqui dentro. Então, pessoas que são acostumadas a mentir, vão revelar aquilo que está dentro dela. Pessoas que só falam palavrão, só vão revelar o que está dentro dela. Olha que sabedoria de Salomão, ele diz que as palavras são como águas profundas que revelam. Por quê? Quando você está na margem, você não sabe o que tem além, porque você só está tocando ou vendo um pedacinho. Quanto mais você convive com algumas pessoas, você vai conhecendo o que elas trazem dentro de si. E não tem receita melhor para identificar o tipo de fonte que tem dentro de uma pessoa do que conviver com ela pelas suas palavras, os seus comportamentos. É fatal o que Salomão escreveu aqui. Porque, como uma fonte que alimenta um rio, assim o que se coloca daqui para fora é o que revela aquilo que está forte aqui dentro. Então, palavras, meu irmão, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser refletidas, porque pessoas tolas põem suas vidas em perigo com suas palavras. Quantas pessoas já não comprometeram a sua honra, o seu nome, seu ministério, seu casamento, sua vida profissional, por causa das palavras? Quantas? Eu tive um chefe que um dia ele precisou chamar a atenção de um colega e disse assim: meu amigo, eu estou numa reunião, fazem 15 minutos que tudo que eu falo, você fala um palavrão. Você fala assim na sua casa, você fala assim com a sua esposa, você fala assim com a sua mãe, com seus filhos? Ele disse: não. Então por que a gente precisa conviver com isso aqui? É interessante, porque quando a gente começa a prestar atenção no que sai, irmão, não é só falar um palavrão, uma mentira, é o tipo de conversa que vem, é o tipo de insinuação que vem, já dá para identificar a fonte que está ali dentro. O exemplo talvez seja até corriqueiro para você. A gente acaba de tratar um assunto, discutir um assunto, termina, um dia depois, horas depois, alguém chega e começa a dizer: e aí? O que você acha? O que você pensa? Consegue fazer sentido para você o que Salomão está dizendo aqui ou não? Que as palavras são como águas profundas, que revelam ou ocultam o que está lá. Perceba que quando Satanás possui ali a serpente, né, e vai falar com Eva, ele usa o seguinte: é verdade que Deus falou isso, isso, isso? Percebe a fonte da onde vem? Qual o intuito do maligno de conduzir a conversa? O texto diz que os lábios de pessoas insensatas são armadilhas para a sua alma. Por quê? Porque comprometem, porque afetam, porque caem em descrédito ou se torna crédito. Uma vez um pastor me pediu para escrever um texto. E eu disse para ele: pastor, eu estou sem tempo por esses dias. Mas eu disse para ele: até sexta-feira eu escrevo esse texto para o senhor editar. Pode ser? Ele falou: pode ser. Irmãos, deu sexta-feira, 9h da noite, eu estava moidaço, detonado.
E aí a consciência falou, sexta-feira termina meia-noite. Falei, Jesus da glória. Eu não tive outro jeito. Eu tive que sentar, me debruçar sobre o tema e escrever. E depois de escrever, fazer revisão. E depois da revisão, ainda pedir ajuda para a Fernanda. Falei, Fernanda, eu já estou monstro. Me ajuda, vai. Aí a Fernanda, melhor isso aqui, faz isso aqui, o que você quer dizer? Tá bom. Aí eu mandei a mensagem para ele. Não era meia-noite, era 1 e pouco da manhã. Aí eu disse, pastor, me desculpa, me perdoa. Na verdade, foi 2 e pouco da manhã. Falei, eu disse para o senhor que eu ia escrever, mandava para o senhor até sexta, mas eu acabei conseguindo dar tempo. E é óbvio que eu sabia que ele não ia responder aquele horário. Aí, passado uns dias, eu estive pregando na igreja dele, que é fora daqui. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a esposa dele falou, vocês não dormem? Eu disse, por quê? Falou, 2 horas da manhã, vocês estão escrevendo, fazendo coisas. Aí ele falou para ela assim, falou, pastor, eu ganhei uma aposta. Falei, por quê? Falou, de todos esses que prometeram que vão entregar, esse aqui vai entregar. Falei, quem era? Falou, o senhor. Falei, por quê? Por causa da sua vida profissional. Eu tinha certeza que o senhor ia entregar. Eu disse para ela, o sistema de vida que ele leva, ele está acostumado com prazo é prazo, data é data, compromisso é compromisso. Irmão, você tem noção que eu estava sendo avaliado e eu não sabia? Eu digo isso para você, não é por orgulho, por soberba, nada não, mas é exatamente o que o texto está nos dizendo em relação às nossas palavras. Quando a gente promete alguma coisa para os outros e não cumpre, nós estamos revelando também. Quando nós falamos coisas, seja compromissos, seja posturas, seja veneno, seja maldade, seja calúnia, nós estamos revelando qual é a nossa essência. Verso 9, esse aqui é fantástico, irmãos. Trabalhe com excelência. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. É forte ou não, Brasil? É forte. Olha, quem é relaxado em seu trabalho estraga tanto quanto quem destrói. Uma pessoa relaxada no que faz não alcança sucesso no seu trabalho. O trabalhador preguiçoso jamais será perito no que faz. O negligente é um indivíduo ingrato, pois enterra seus talentos. Eu admiro algumas pessoas que são autodidatas, se é que eu estou dizendo correto. Irmãos, eu tenho pessoas que eu vejo assim, para trocar uma peça de um carro, motor de um carro, alguma coisa. O camarada nunca fez um curso de mecânica, nunca fez um curso da área, mas ele dá uma olhada assim naquelas coisas do YouTube e vai lá, pum, sabe fazer e faz melhor que isso. Esses dias um amigo meu falou assim, Kleber, a máquina de lavar da minha esposa deu um problema num domingo, eu chamei o cara para consertar, o cara pediu R$600. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, rapaz, eu estava em casa domingo sem fazer nada, e a minha mulher é igual a eu também, pior, ela é mais do que eu, porque ela rapaz, pega a chave de boca, faz isso, faz aquilo. Eu falei, vamos desmontar. Entrei no YouTube e tal, ela olhando, mexi, descobri que é um anelzinho, um negócio de sei o quê. Aí o cara falou, troca isso aqui. Eu troquei a peça, tiramos, desmontamos. Na segunda-feira eu comprei, e à noite, quando eu fui para cá, nós montamos. Nós gastamos R$80, o cara queria R$600. Olha como algumas pessoas são ingratas com o talento que Deus dá para elas. Você já parou para pensar naquilo que Deus te deu de dom, você usar isso com gratidão para o bem, aonde você pode chegar? Aonde as pessoas podem chegar? Olha o que o Salomão está dizendo, que o negligente é uma pessoa ingrata. Por quê? Porque ele podia fazer o melhor, e ele fez qualquer coisa. Ele até sabia fazer. Por isso, querido, que o texto ele é muito forte quando ele diz assim, que quem é relaxado
é igual àquele que destrói. Por quê? Porque ele poderia fazer bem feito, mas ele não fez, ele estragou. A comparação aqui é muito forte, porque diz, ele destrói por causa do seu comportamento. Sabendo fazer, não faz bem feito. Verso de número 10 e 11. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Bom, esse texto também é muito claro, porque muita gente imagina que o dinheiro é o abrigo invulnerável. Mas isso é um engano. Porque, de repente, algumas notícias assaltam a nossa casa, assaltam a nossa vida, nossa família. Quantas das vezes a vida está perfeitamente sob domínio e, de repente, um ato, um problema, uma situação, o eixo que sustentava não sustenta mais. Como? Dinheiro. Como é que uma pessoa que, de repente, vai precisar amputar um órgão do seu corpo, com todo o dinheiro que ela tem, não tem como colocar, não tem como reformar, não tem como colocar um outro? Toda a sua esperança, toda a sua alegria, tudo que ela confiava, que era no seu dinheiro, ela acabou ficando caída. Houve uma crise aqui em São José, alguns anos atrás, perto de tantas que vieram, e algumas pessoas de uma empresa foram demitidas, e elas ganhavam um salário, naquela época, muito alto. Mas, diante daquilo que elas ganhavam, o mercado aqui fora não pagava aquilo que aquela empresa pagava. E aí, uma pessoa bem próxima recebeu uma proposta de trabalho para fazer as mesmas coisas na parte operacional que ela fazia naquela empresa, mas para ganhar 3 vezes menos do que ela ganhava lá. Ela disse assim: eu não me sujeito a trabalhar para ganhar isso. Eu disse: mas, meu amigo, com esse salário que você vai receber, você vai pagar tua água, tua luz, vai fazer tua compra, vai manter tua vida. Você não vai ter aquele padrão, mas vai tocar. Ele disse: não, de jeito nenhum. Não, eu não posso rebaixar, eu não posso. Você é que sabe. 6 meses depois, a gente se encontra. E aí? Falou: estou procurando emprego. Falei: olha. 1 ano depois, e aí? Nada. Falei: camarada. 1 ano e 8 meses depois, nada, porque ele colocou como isso aqui um patamar. Depois a gente perdeu o contato. Quantas pessoas colocam a sua segurança em cima de riquezas, em cima de uma condição financeira? O que nosso irmão Salomão está dizendo é que a diferença do justo é que a segurança do justo não está no carro, não está na casa, não está no emprego e nem no nosso corpo, irmãos. Quantos de nós aqui que de repente vamos precisar passar por alguma situação na vida em que essa firmeza, essa estabilidade não terá mais? Se a nossa esperança, a nossa confiança não estiver no Senhor, a gente cai, a gente se perde. Quer ver um exemplo? Quem aqui já não pensou que ia ficar doido pelas lutas que se levantaram na sua vida? Quem? Pode levantar a mão. Não é só anjo, não. Pois é, irmãos. Quantas das vezes, deixa eu mexer um pouquinho com você, você não achou que morrer talvez fosse um alívio para algumas coisas? Mas o que é que não nos fez tomar uma decisão errada? É que nós sabíamos que o Senhor cuidava da gente. Sim ou não? Sim. Verso 12 fala que o caminho para a honra é a humildade. Isso é forte. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Bom, dizem que a sala da queda que antecede a queda é a soberba. E é verdade. Por quê? Aonde tem soberba tem alguém que vai cair. Era top, era bom, era profissional, tinha tudo, mas a soberba não permitiu.
era o top das galáxias, falava 3 idiomas, manejava tudo, mas soberbo demais. Por isso que a soberba, ela é tratada como a antessala da queda, ou seja, quem está na soberba só pode esperar uma porta pela qual ele vai entrar e vai cair, que é a porta da queda. Já a humildade não. Olha como a Bíblia diz que a pessoa que é humilde, ela está diante do portão da honra. E é tão interessante isso, porque é a vida, irmãos, é a vida. Tem pessoas que você convive com elas e você nem sabe quem elas são, o que elas têm, o que elas possuem, onde elas moram, o patrimônio, a estrutura, de tão humildes que elas são. De tão humildes que elas são. Eu conheci, acho que eu já falei essa história aqui na igreja. Eu tinha um amigo que faz até tempo, colega de trabalho, que a gente não se vê, e ele me contou que na sua juventude ele trabalhou numa concessionária de carro. E aí ele estava lá na agência, não era aqui em São José, quando entrou um senhor, imagine a cena, um chapéu de palha, uma camisa de botão, não era nem branca, nem bege, nem marrom. Um chinelo havaiana e uma calça social, camisa enfiada por dentro da calça, típico, e ainda com uma da barra da calça dobrada e a outra não. Ele entra dentro de uma agência e começa. Quando ele entra, os vendedores fazem alguns comentários. Pelo amor de Deus, nem tudo que está ruim não pode piorar, né? Olha aí, olha o que vem para nós aqui. Aí um ficou jogando para o outro, vai você, vai você, vai você, vai você. Enfim, ele, não tem problema não, disse que eu vou lá. Não tem ninguém para atender, rapaz, deixa o cara perguntar. E era um senhor. Ele entrou, perguntou dos carros, perguntou um preço, se não me engano era uma Variante, uma Brasília. Aí meu amigo explicou para ele, falou, ele disse, mas como é que faz para comprar esse carro? Falou, o senhor pode comprar à vista, o senhor pode comprar parcelado, o senhor pode comprar em cheque. Ele falou, tá bom, mas se eu comprar à vista? E falando um português até não tão coloquial, falou, à vista dá para dar um desconto? Falou, dá. E os amigos olhavam de longe, riam, falavam, mas você é bobo mesmo. E aí ele saiu, agradeceu, voltou. Os caras, mas você perdeu tempo com aquele caipirão, rapaz, você é um bobo, atendeu o Jeca, filho do Mazarope. E começou com essas brincadeiras. 4 horas depois, o mesmo senhor vem, e agora vai ter gente que vai até se emocionar, com uma sacola daquelas de nylon, que tinha um arame dentro dela, e era tipo uma mangueira. Lembrou? Lembrou sim, lembrou. Era tipo aquela coisa dura, alça dura de ir na feira que a avó fazia a gente ir. Tem mais gente aqui, Jacira, Idade Santa. Aquelas que era aquela lonona de nylon mesmo, nylon, que carregava aqui assim. Umas eram desse tamanho, boca larga, e as outras eram um pouquinho compridas. Ele entrou com uma sacola daquela aqui assim na concessionária. Aí os camaradas olharam para ele com a sacola, aí alguém falou assim, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, eu quero falar com aquele moço lá. Falou, tá bom, ele veio e falou, senhor, tudo bom, está lembrado de Meló? O senhor falou comigo agora de manhã, falou, então tá bom. Ô moço, eu vim buscar o carro. Ele falou, mas que carro? Falou, aquele carro que o senhor mostrou para mim de manhã, eu quero ele. Então vamos preencher papelado. Não, mas o senhor não vai querer receber? Ele falou, sim, mas o senhor vai fazer como? O velhinho pega a sacola, põe em cima da mesa e joga dinheirão em cima da mesa. Aí os urubuzão, que estão longe, que ajuda? Ele falou, não, porque de caipira, de bobo, ele não tinha nada. Ele falou assim, vocês de manhã não deram crença nele. O senhor pode contar. Aí o homem olhou, notas picadas. Aí ele falou assim, mas o senhor trouxe isso na mão? Falou, eu vim, com o que eu tinha, eu estou comprando o carro porque eu estou andando a pé. Ele levou o dinheiro à vista, e na sua maneira ele falava assim, o senhor não vai dar a chave do carro para mim dirigir, não, senhor? Ele falou, não, eu tenho que preencher papelado. Ele falou, mas o dinheiro está aí, homem. Veja o que o texto fala, que a humildade é o portão para a honra.
Quantas vezes a gente despreza uma pessoa mais velha, e um mais velho, porque está cheio de velhinho chato, que desrespeita os mais novos, porque ele se acha, e nós estamos com alguém que poderia abrir uma porta, poderia fazer o extraordinário. Olha que coisa interessante. Uma outra vez, um senhor bateu na porta da casa dele, um garoto suado, e disse assim, sol muito quente, falou, o senhor pode me dar um copo d'água, por favor? E o homem olhou para ele, viu que ele estava com uma enxada, limpando o quintal, bem próximo, falou assim, entra aqui. Falou, não, senhor, entra, senta aqui na varanda. Aquele moço foi lá, pegou uma caneca de leite gelado, um pedaço de bolo de fubá, e lembra daquela vasilha que colocava água, que me faltou o nome agora aqui? Botija. Colocou, falou, você não quer sentar? Não, por favor. Eu só precisava da água só, mas era meio-dia e pouco. Aquele menino tomou a jarra de leite, o homem foi lá, deu mais, uma caneca, deu mais uma caneca de leite para ele. Falou, come o bolo, filho. Ele falou, não, come o bolo, filho. Comeu o bolo, tomou água. O moço falou, você quer mais? Ele falou, não, por favor. Quero. Falou, ó, dá um pedacinho para você aqui, embrulhou, leva para você comer, você está no serviço quente aí. Passou. 20 anos depois, está uma família desesperada, porque aquele paciente precisa de uma intervenção cirúrgica ou vai morrer, e ela custava muito caro, mas muito caro mesmo, a família não tinha como pagar. E nisso entra a equipe médica daquele hospital, porque foi aonde levaram, e disseram assim, o caso é dele. Mas aí a família está conversando e chorando. E um dos médicos percebe e fica olhando assim para o paciente. E diz, o que está acontecendo? Ele disse, o pai vai morrer. A gente não tem esse dinheiro. Está certo. Passou uns 30 minutos, a família foi chamada para a administração do hospital. E disse, vocês aguardem aqui. Falou, por quê? Porque a cirurgia está paga. Como assim? Está paga. Falou, quem pagou só mandou dizer para vocês que está tudo bem. Aquele homem passou pela cirurgia, fez a recuperação, e aí um dos médicos entra, conversa com ele, abraça ele, que bom que o senhor se recuperou, etc. e tal, e disse assim, doutor, eu não sei quem pagou. Ele tirou um papel do bolso, aproximou do paciente, abriu a mão dele e falou assim, o senhor pagou. O senhor pagou. Se alguma coisa, o pessoal sabe onde me achar. Passou. Quando aquele senhor abriu o papel e a família, estava escrito assim, sua cirurgia foi paga com um copo de leite há 20 anos atrás. A humildade precede a honra. Verso 13, escute para depois responder. Falar sem ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. A palavra de Deus nos ensina primeiro que a gente precisa ser pronto para ouvir. Agora, irmãos,
Como é que pode, antes de terminar a frase, eu já disparar um comentário? Como é que pode eu emitir uma opinião de um assunto que eu ouvi uma parte? Como é que pode eu questionar algo que eu não tenho conhecimento? Por isso, Salomão, ensinando ao seu filho, diz que é vergonhoso e sinal de insensatez quem fala sem antes ouvir. Verso de número 14. Na doença tenha esperança. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Pastor, como assim? Aqui Salomão está fazendo um comentário, falando para o seu filho, acerca do poder da mente, acerca do poder da pessoa que é uma pessoa dotada de fé. Por quê? Porque a doença pode ser superada pela vontade e determinação. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas recebem notícias de uma doença e já começa, vou morrer, e vai morrer mesmo. Porque o organismo dela já está produzindo situações que ela está declarando isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o espírito deprimido expõe a fraqueza humana. Mas quando o nosso espírito está fortalecido, ele governa o corpo. E não é o corpo que deve governar a mente, mas é a mente que deve governar o corpo. Entendeu isso aí, querido? Problemas na vida todo mundo vai ter. Uns têm problema com dinheiro, que não sabe onde guarda, o que fazer. Outros têm problema com a falta de dinheiro. Uns têm problema com filhos, outros têm problema com saúde, outros têm problema com algo incurável, outros têm problema. Todo mundo tem. Agora, isso aqui, ó, o centro das nossas emoções em relação à mente, quando o meu espírito está abalado, faltando fé, eu vou irradiar para o corpo que não vai obedecer. Então, por exemplo, olha, você precisa fazer isso. Para que eu vou fazer? Se essa doença talvez nunca seja curada, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida, é melhor morrer logo, é melhor não sei o quê. Irmão, você já ouviu frases assim, eu já estou velho mesmo, está na hora de morrer. Quer morrer mesmo? Quer mesmo? Quer nada. Então, o que Salomão está dizendo é que quando o nosso corpo governa a nossa mente, nós já entramos em declínio. Mas quando a mente recebe, ainda que uma informação que o corpo não está bem, é ela que tem que determinar os atos, porque um espírito forte, ele vai vencer o obstáculo, e ainda que ele passe por situações, ele é vitorioso, porque ele não deixou que a sua situação fosse abalada. Verso de número 15, quem tem discernimento está sempre pronto para aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Você percebeu que o capítulo 18 está falando desde o início de uma ação pessoal. Quem tem, quem quer, quem não faz, quem faz, quem busca, quem não busca, quem é soberbo, quem é insensato, quem é tolo. E aqui ele está dizendo o seguinte, irmão, que o conhecimento é uma busca incansável. E é fato, irmãos. A vida, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca é completo, mas eu sou formado nisso, mas as coisas evoluem, as coisas mudam. Os equipamentos mudam, os conceitos mudam. Como é que você entende hoje alguns comportamentos da sociedade, baseado naquilo que você aprendeu há 30 anos atrás? Até para determinar aquilo que é certo de 30 anos atrás, você precisa conhecer o que está acontecendo aqui. Os tolos não. Os tolos não buscam conhecimento. O tolo só busca prazer. O tolo só busca sucesso, conforto, quando ele alcança os seus objetivos de satisfação carnal. Ele não está preocupado com amanhã. Então, experiências, né, querido, que a gente vai vivendo na vida. Pessoas que pegam todo o seu salário e curte, só curte. Hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso não estar bem. Ué. Hoje eu estou num emprego bom, mas amanhã eu não posso não estar. E aí um cidadão, tudo que ganhava, todo final de semana, jantar fora. Aliás, semanalmente. Ele dizia para nós assim, na minha casa a gente não faz janta. A gente sai para jantar fora todas as noites. Uau! Aí um dia, bateu na porta da casa dele uma demissão do emprego.
ele ficou parado com aquilo que ele fazia e aprendia durante os seus anos, na zona de conforto. Então, para ele, aquilo ali era o suficiente. Quando ele foi demitido, ele tinha um mercado aqui fora, que aquilo que ele sabia, um adolescente já estava fazendo aquilo com muito mais rapidez. Por isso, pessoas sábias buscam sabedoria. Aqui eu estou dando exemplos comuns, mas eu quero me aprofundar com você na sabedoria do Espírito, sabedoria da palavra. Sabedoria essa que quando a gente vai olhando e a gente vai trazendo alguns pontos na nossa vida de coisas que nós já fizemos, ou onde nós poderíamos estar se tivéssemos sabedoria tal. Alguém mais do que eu aqui já pensou assim na vida, eu queria ter a cabeça de hoje há 30 anos atrás? Alguém já pensou assim? Ah, irmão, a pegada era outra. Estava voando de helicóptero, estava arrebentando. Mais cabecinha de tizil, né? Quero, é agora, a conta sempre chega. É olhar para a vida. Sabedoria é olhar para a vida e ter a certeza de que a satisfação plena não vem por coisas, não vem pelo que eu tenho. A satisfação plena é conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente está por satisfeito. 16 a 18, as portas se abrem para quem dá presentes. Pega a visão. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contenda entre os adversários. Aqui Salomão está dizendo o seguinte, meu irmão, que na Bíblia, e eu vivi essa experiência 2 vezes em todos esses anos de pastor, quando você vai tratar, desde um desentendimento conjugal, a um litígio entre cristãos e até entre um cristão e não cristão, quando as partes se submetem à palavra, não há necessidade nenhuma de perante a lei dos homens você, porque a palavra de Deus trata. Você pega o decálogo, por exemplo, traz ali regras básicas da sociedade. Mas ele está dizendo que as pessoas, as nações, que não se submetem a um regimento da palavra de Deus, todas as nações, todas as regiões, os povos, têm alguns códigos e princípios, e são esses que vão reger aquela sociedade. Mas a síntese desses versos significa que, para nós que temos a palavra de Deus, ela nos norteia até quando a gente está errado e deve indenizar quem a gente prejudicou. Amém ou não? Verso 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Irmãos, nunca é sábio ferir uma pessoa. Nunca. Nunca. Mesmo que você esteja coberto de razão. Pondere. Pondere. Porque uma pessoa ofendida na honra, ela se torna uma fortaleza intransponível. Ela vai morrer, vai se destruir, mas você não vai conseguir tocar nela. Por isso, olha que preciosidade de ensinamento. É mais difícil você reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. Antes de falar, preste atenção no que você vai falar. Porque, às vezes, o mais jovem não pondera com quem ele está falando. E a maturidade nos ensina, respira, pensa primeiro, porque você pode estar fechando uma porta. Você pode estar dando um ponto final na sua biografia nessa área.
Porque uma mente ferida, uma pessoa ferida, Salomão diz que é como um castelo que você não consegue entrar mais. Existem maneiras de você expressar, e não é porque você se expressa que você está certo, mas até para falar, cuidado, porque honra ferida não tem retorno. Quantas pessoas você conhece na vida que tiveram a honra ferida e que os seus ofensores foram em público pedir desculpa? Quem conhece alguns exemplos aí? Pelo amor de Deus, ninguém? Viu como é? Viu como é? Saiu agora uma pesquisa falando sobre o Covid e falando da ivermectina. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Falaram, queimaram, falaram. Agora a ciência vem e diz, viu? Aquilo ali estava certo. Quantos noticiários você viu dizendo, falou, a gente quer aqui se retratar, falar, fazer, etc. e tal. Se a pessoa ofendida não for uma pessoa dotada, eu vou usar uma palavra aqui, uma expressão só para você compreender, tá? De uma espiritualidade grande, você não ganha mais aquela pessoa. Você não entra mais na casa dela. Você não entra mais na vida dela. Nós viemos conversando agora no caminho, e aqui dentro de mim eu dei risada. Por quê? Porque, irmãos, até que a pessoa te mostre a face dela, você confia nela. Sim ou não? Sim. Mas depois que você levou uma unhada aqui no rosto, uma facada nas costas, na lateral, não é tão fácil mais não. Por isso, a honra de alguém, a gente deve respeitar. Versos 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Aqui tem uma advertência para quem fala demais. Gente que promete e não cumpre. Gente que fala e não pensa no que está falando. Pessoas que não ponderam nas suas palavras. E aqui é uma advertência para a gente ser sóbrio nas palavras. Por quê? Porque se a gente não for sóbrio nas palavras, a gente pode colocar um peso a mais por um momento que não condizia com a verdade ou com a realidade. Aliás, é o que falta para algumas pessoas que não sabem esperar o dia seguinte e já começa a arrebentar agora. Amanhã a consciência ia brotar, eu não sei por que tomou essa decisão, eu não sei por que foi por esse caminho, eu não sei. Mas aqui, eu já aprendi isso, e todas as vezes que eu me lembro de alguns episódios, eu fico meio que pensando o quanto eu preciso melhorar, não é? Morte e vida estão na nossa palavra. Que morte está dizendo aqui? Morte de contato, de conexões, de sucesso. Desculpa, de ministério. Algo que muita gente acha que é o ápice, não é não. Eu posso estar dando um ponto final na minha carreira dentro de uma empresa. Alguém já conviveu com alguém no trabalho que o cara acabou de... Ele fechou a porta por causa daquele comportamento dele? Já trabalhou com gente assim? Trabalhei com gente que meu chefe me chamou e falou assim, escolhe, fulano, eu não quero mais aqui. Por quê? Não quero mais. Mas chefe, não, quero mais não. Por mais que eu tentasse, e olha, irmãos, algumas vezes eu chegava com alguns colegas e falava para ele assim, gente boa,
Você falou que você não devia falar. Você está falando, pensa que você tem uma esposa, você tem filhos, pensa que você está trabalhando a tantos quilômetros da sua casa, nego pode medir com palmo no mapa, você vai bater lá em Bananal, você está fechando a porta não vou, não peço desculpa, aí é com você. Salomão está dizendo que a morte e a vida estão na nossa boca. Quantas pessoas encerram oportunidades que iam se abrir na vida por causa da boca? Irmão, que palavra de sabedoria esse livro de Provérbios. Que palavra. Diga para mim se alguém aqui já se arrependeu de ter falado algumas coisas sobre alguém, ou uma situação em que você ficou mal com você mesmo. Porque isso é sinal de consciência. O que eu falei? Agora que eu tomei ciência, como eu não devia ter expressado aquela palavra, aquela opinião. Como? A irmã Jacira contou uma vez sobre uma discussão conjugal, em que, no meio da discussão, a esposa falou: tomara que você morra e que volte os pedaços. E aconteceu um acidente naquele dia. E aquela mulher, quando soube da notícia, ela entrou num desespero, porque ela falou algo sem pensar. Pastor, teve poder aquilo que ela falou? Para pensar que o que ela disse, ela expressou algo que está correndo. Mas não é Deus que tem o controle, sim, mas ela agora está escrava daquilo que ela falou. Por isso, alguém que fala pode ferir ou pode causar bênção na vida dos outros. É aquela história, irmão, quando você vê um problema, a queda de alguém, uma situação, não seja disparado para sair, espere, até porque você tem um Deus que é justo, você tem um Deus que julga todas as coisas. A Bíblia fala: na multidão de conselheiros há sabedoria. Por que você disparou na hora que você viu um lado da história? Agora, Tarzan, já era. Por quê? Porque você, com a sua bocona de matraca, botou tudo a perder. Olha o que significava isso aqui. Era esta situação. Foi por isso que isso aconteceu. Mas ninguém me falou nada mais. Você, né? Seu nome qual é mesmo? Rei da Confo. É isso. E agora? Deita na fama e colha. Porque a Bíblia fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Verso 22, o homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe favor do Senhor. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu posso falar por mim. E às vezes, Fernando, onde está a chave? Fernando, onde está não sei o quê? Fernando, cadê o cabo do tablet? Fernanda, fala, está na bolsa preta que você foi ontem à noite. Fernando, pelo amor de Deus, Fernando. Um dia a Fernanda foi para a casa da mãe dela, ficou 2 dias lá, olhei para aquela casa, falou: Senhor, encurta esse tempo. Mas não é só por isso não, querido. O casamento pode ser uma fonte de bênçãos e felicidades. Sim ou não? Muitas. Mas também pode ser um poço de nhaca, de infortúnio, de angústia. O casamento foi criado por Deus para ser felicidade na vida do homem e na vida da mulher. Mas quando um dos cônjuges está com o coração errado, o que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Ter um casamento feliz é melhor do que riquezas nesse mundo. Sim ou não? Sim. Adianta a riqueza, irmão, viver um inferno dentro de casa? Adianta ter uma casa, um palácio, mas ser uma vida infeliz dentro de casa?
que não dá prazer de sentar-se à mesa, não tem prazer de viajar junto, é melhor ficar fazendo hora extra, é melhor dormir mais cedo, não falar com ele. O que adianta morar num palácio? O que adianta ter joias? O que adianta ter tudo, se o casamento é um infortúnio, é uma coisa terrível? Não vale a pena. Verso 23 e penúltimo: o pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Olha, além daquilo que a gente fala, nós precisamos saber a forma de falar. Então não é apenas como a gente fala. O que o texto está nos trazendo aqui é para a gente não falar sem pensar como a gente pode trazer ferimento nas entranhas. Por exemplo, bater na cabeça de uma criança e falar: seu burro, seu estúpido. Você não vai trazer nenhum tipo de bênção na vida dessa criança, porque você não usou de doçura. Até porque, irmãos, olha que coisa interessante. Quem não fala com doçura expõe o que ele é por dentro. Sim ou não? Expõe. Quantas situações que a ciência de hoje mostrou que alguns comportamentos lá atrás não era preguiça, não era alguma coisa que, um remedinho, um problema, que tinha que aprender a conviver. Mas a forma como se falou gerou peso em algumas situações. Quem é duro no falar demonstra ter um coração maligno. Esse negócio de tudo que sai por aí, eu vou matar, vou quebrar, vai para lá. Oh, rapaz, vigia o que você está falando, porque você está revelando a fonte do seu coração. 24 e último, e esse aqui é para fechar com chave de ouro. Alguns que se dizem amigos, destroem aos outros, mas o verdadeiro amigo é aquele que é mais próximo. Então é simples de compreender. Pessoas na vida que passam pela vida da gente até se alegram com a gente, nos fazem rir, mas quando chega a crise, dá uma olhadinha quem continua do seu lado. Aí você vai saber quem são os seus amigos. Quando você estava com a casa, com piscina, o sítio, a chácara e etc., quando você podia sair, pagar jantar, pagar rodada, pagar tudo, ele era legal, era bacana, mas o dia em que a crise chegou, o problema chegou, uma decepção chegou, você ficou sozinho. Então, o que o texto nos dá a resenha disso aqui é que amigo é aquele que te ama em todo o tempo. É aquele que, nos momentos bons ou nos momentos ruins, ele vai continuar sendo seu amigo. Alguém um dia me perguntou, e veio muito enfático, falando para mim assim: não acredito que você ainda fala com essa pessoa. Eu disse: por que não? Depois de tudo que ela aprontou e tal, eu disse: sim, errou. E errou feio. E ele ouviu isso de mim. Eu não fui nas redes sociais falar. Porque agora você começa a ver o nível de sabedoria de algumas pessoas quando começa a colocar aquelas coisas nas redes sociais do tipo, né? Fulano vai saber quem eu sou. Aquelas coisas. Eu tenho que tomar cuidado aqui, senão eu vou identificar algumas fontes, né? Tem hora que eu fico olhando e eu falo assim: pelo amor de Deus, deve tomar litro de leite de sapo azedo mesmo, não é possível, né? Porque vai saber com quem. Não, já sabe. A pessoa já sabe com quem se meteu. Com o filho da cobra. Porque aí põe umas bobagens nas redes sociais, vai para ele, para ela, enfim. Um amigo, ele vai sentar com o amigo e vai dizer: você errou, gente boa. Não, você errou. Eu já precisei fazer isso, irmão. Não, porque você está do lado dela. Você vai gritar comigo? Você não vai gritar. Você vai gritar?
Você vai gritar, eu vou tapar sua boca. Aí eu vou levantar e vou embora. Não, estou indo embora, tchau. Não. Vai ficar quieto? Vou, então fica quieto, pô. Você errou, cara. Você pisou na bola, ponta, pisou. Você errou, cara. Não, mas você errou. Respira fundo. Pensa no que você fez. E agora? Agora você vai dormir na praça, vai dormir onde você for. Você não falou? Então, é isso que você queria, não é? Você fez isso. Você está ouvindo de mim, que sou teu amigo, cara. E agora? Falou, vamos orar, gente boa, vamos orar. Agora, só Deus mandando um anjo lá, porque a bicha está brava, hein? Mas e aí? Falou, vai em tal lugar, resolve isso, fala com fulano, eu vou ligar. Tá bom. Tempos depois, tudo em paz, não sei o quê. Eu falei, não acredito, não sei o quê. Irmão, se você fizer um amigo seu voltar à consciência, tá bom demais. E outra coisa, irmão, que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. As pessoas que me fazem bem na vida, nem sempre elas vão continuar acertando na vida. Elas vão fazer coisas que não é meu estilo, que não é da minha fé, que não é dos meus princípios. Por causa disso, eu vou ser ingrato com elas? Jamais. Jamais. Elas podem não comungar da minha fé, eu posso não conviver com elas, não apoiar o que elas fazem, mas eu jamais posso ser ingrato, porque no dia da tua necessidade, essa pessoa estava lá do seu lado. Então a Bíblia nos ensina que descubra um amigo e você terá um irmão. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar e